Olá pessoal, podcast Dando Ideia vai começar agora. Estaremos aqui sempre falando sobre uma pessoa inspiradora ou um projeto inspirador. Eu sou Daniel Santana e tenho aqui comigo o professor Edson Dionísio, que vai nos falar sobre o Time F, que é um canal do YouTube de um grupo de alunos da Escola Municipal Finlândia, que fica em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, professor Edson. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder apresentar esse projeto tão incrível. Legal, legal. E temos também aqui a presença da professora Érica Costa, gerente de educação da Segunda CRE. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Estou muito feliz, também muito grata pelo convite. Tenho aqui a professora Ana Christian Veneno, da Assessoria de Articulação Pedagógica da Multirio. Olá, Ana, tudo bem também? Olá, todo mundo. E fechando aqui a nossa roda de bate-papo na mesa, Ricardo Brito, assessor da Multirio, que vai ser o mediador do nosso papo. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. E que bom estar aqui com vocês, com a Ana Christian, com a professora Érica e com o professor Edson Dionísio, aí, que teve uma participação excelente aí no Dando Ideia, agora com o Thiago Gomide. E que, já começando a provocar, nós vimos, o professor comentou que era uma ideia original dele para promover os assuntos da escola, né, através do YouTube e tal, o Time F. E o que foi o grande ganho que teve com a participação dos alunos, professor? O que mudou nessa concepção do Time F com a participação dos alunos? Eu acho que em relação o chamado protagonismo juvenil, né? Eles trabalham com certa independência, né? Eles escolhem os próprios novos integrantes, né? No final do ano agora eles farão um processo seletivo. Enfim, eu acho que isso vai ser muito importante para a vida pessoal deles, né? A proatividade vai ser muito importante no mercado de trabalho, principalmente. Que hoje uma das coisas mais valorizadas no mercado de trabalho, em qualquer setor praticamente, é a proatividade. Então acho que o Time F, nesse aspecto, especificamente, vai ajudar muito eles, né? Até poderia falar sobre cada um ali separadamente, né? Aquelas no caso presentes aqui. Posso chamar o Time aqui? F está presente. Posso chamar aqui no microfone? Pode, claro. Pode. Então aqui a Jeane Belmonte, vou começar por ela. Ela sempre foi muito tímida, dificuldade de falar em público. Eu acho que o Time F vai ajudar ela nesse aspecto, né? O que você acha, Jeane? Pode falar aqui. Eu concordo. O Time F ele acabou dando vozes, né, para cada uma de nós de maneiras diferentes. Legal. Muito bom. Isso, e no caso da Laiane, o que acontece? Ela sempre teve esse sonho de ser atriz, apresentadora, enfim. Eu acho que no Time F ela tem a oportunidade de poder ganhar alguma experiência em relação ao futuro, né? Que para fazer o vídeo ela tem que seguir tem um roteiro, enfim, coisa que ela vai ter que fazer quando chegar lá na frente, né? For atriz. Aliás, ela participa de uma peça de teatro na escola, né? Os Jovens Urbanos, né? É um projeto que foi selecionado para o maior festival de teatro do Brasil, lá em Minas Gerais. Ela vai participar. Ela pode falar do projeto? Fala aqui, Laiane. Dos Jovens Urbanos? Então, no ano passado, a gente começou com um projeto dos Jovens Urbanos, é o nome do grupo e o nome da peça. E a gente começou fazendo as apresentações na escola mesmo. A gente montou a peça com 4 cenas e apresentamos lá na nossa escola. E depois, assim como o Time F tomou vozes, os Jovens Urbanos também tomou vozes. E a gente já fez apresentações em vários lugares. A gente já apresentou nossa peça no Teatro Antônio Fagundes. E agora, com essa ótima notícia, a gente foi um dos 5 selecionados para participar do Festival Estudantil de Teatro, lá em BH. Bacana, parabéns. Isso, até falei com ele aqui agora há pouco, eu brinquei com ele. Ela quer muito ser atriz, gente, então se alguém quiser ouvir nesse áudio, dá uma oportunidade. Ela quer atuar, apresentar, enfim. Então alguém de alguma emissora, enfim. Jabá tá valendo, gente? Jabazinho rolando aqui.
A própria Multirio também, que já quer presente a algo. E, professor, ainda quanto ao ganho do trabalho de promover os assuntos da escola, né, em si, a voz do aluno, ela contribui isso, os temas, as atividades da escola, isso trouxe ganho também no time F? Ah, sim. Não, no caso, eu disse que ia falar sobre cada um. Não, então, mas aí a gente aproveita e traz ela também para falar. Quem é a próxima? É a Mike Ellen. Então, ela assim como a Jane, embora em menor grau, né, também tem essa dificuldade, a timidez e falar em público, né, mas ela já consegue apresentar os vídeos na boa, já teve um progresso em relação a isso. E assim, romper a timidez, essa dificuldade de falar em público é importante, porque, voltando a falar do mercado de trabalho, qualquer processo seletivo você vai ter que se pôr ali na frente das pessoas, se apresentar, enfim. Até numa eventual faculdade também, apresentar trabalho, enfim. Então, por uma série de motivos, é importante ter domínio ali da postura na frente das pessoas. Acho que ela conseguiu avançar muito em relação a isso. Concorda, Michele? Concordo. Vai, fala um pouco, Isso me ajudou bastante, né? Porque eu não sou uma pessoa muito, muito tímida, mas eu ainda tenho certa timidez em certos momentos. E participar do time F me ajudou muito a diminuir, né, essa timidez, porque eu tô apresentando vídeos agora e também cuido das redes sociais. E às vezes faço uns stories, então isso me ajudou bastante a vencer a timidez. E qual é a quarta aluna? É a Gabriele. Não, ela e a Laiane já sempre foram muito mais sem essa dificuldade de falar em público, né? Gosta de se expressar, enfim. E como ela gosta de se expressar, né, ela ganhou aí um quadro de Dicas da Gabi, que também é um quadro semanal, assim como da Laiane Marinho, né? E ela já falava muito bem, né? E ficou ainda melhor ela em relação ao modo de se expressar, né? Deixa ela falar um pouquinho. Por favor, fala do seu quadro lá. Então, o meu quadro é o Dicas da Gabi, que toda semana nós temos uma dica diferente, variada, que, por exemplo, como curtir o final de semana com responsabilidade. Então, a gente segue um roteiro e faz esse vídeo. Eu acho super legal fazer esse quadro. Eu acho maravilhoso e é isso. E nós temos aqui a professora Érica também, né, professora, que é da segunda CRE, né, que é uma CRE diferente da CRE. Já tinha o conhecimento desse trabalho ou tem outras atividades? Como é que isso pode ser propagado, né, além nós estarmos aqui, esperamos que todos os professores se inspirem, né, com esse trabalho lindo deles, mas como é que você vê isso dentro da eu não conhecia, não. Estou encantada. Trabalho moderno e atual. E estou vendo as meninas, assim, o empoderamento, né? Assim, penso nisso, bacana mesmo. E é uma ideia, né, enquanto rede. E parabéns, a Escola Finlândia abraçando essa ideia, né? É uma inspiração para a gente, claro. Todas as CREs, a gente, né, enquanto rede, acho que a gente tem que pensar nessas ótimas ideias que a gente tem bastante, né, nas escolas. E aí aproveito para fazer uma pergunta. Como é esse processo de seleção, Edson? Como vocês fazem? Você comentou que vai ser agora, né, ao final do ano. Então, a seleção ela acontece de duas maneiras diferentes, né? No final do ano, as meninas que são do nono ano, a Jane, a Laiane, vão sair, né? Vão abrir vagas, né? Elas vão entrevistar alguns candidatos e vão escolher, né, a partir desses candidatos. Assim que se dá no final do ano. Mas vamos supor que ao longo do ano, no início, no meio, alguém saia. Aí a seleção é de modo diferente. Aí a Jeane ali escolhe o novo integrante. Se alguém sair, tiver que ser substituído, ela escolhe. Jeane Belmonte. É bom. E Bacana, sempre né? 4, quer dizer, como é essa? Não, são 7. 3 não 7. puderam vir Sim, hoje. sim, Tá. entendi. E a Ana Cristia Veneno, que é da articulação pedagógica da Multirio, né, que está sempre preocupada com essa... Exatamente. Como é que você vê essa... Então, Edson, eu, claro, como a Érica, a gente fica super feliz de ver essas iniciativas sendo publicizadas, né? Porque muita coisa que a gente faz na escola fica entre as paredes da escola.
E a gente, enquanto rede, né, com esse compromisso social, quando a gente começa a colocar isso para fora dessas paredes, eu acho que isso ganha uma dimensão formativa muito importante para a rede. Então, nesse aspecto, eu queria te fazer uma provocação, né? O time está redondo, você tem 7 meninas maravilhosas, mas quando eu olho o trabalho que você faz, eu vejo que ele tem um potencial formativo muito grande. De repente, você poderia pensar não só no processo de seleção, mas um processo de formação que se antecipe a essa seleção. E depois, sim, o cara entender o que é a produção, o que é fazer um roteiro, o que é gravar, o que é editar, que você falou também que, né, que usa um aplicativo para fazer isso. E aí, sim, de mão disso, dessas ferramentas, os meninos poderem se candidatar. Até porque eles podem se descobrir. É igual aquela coisa do atleta, né? O cara acha que na educação física só tem um atleta, e aí você tem o preparador físico, você tem a psicóloga envolvida. Como é que você vê essa possibilidade formativa? Dá para enxergar isso lá na Finlândia? Eu realmente não havia pensado nisso, né? Um trabalho prévio com eles, né? Antes da seleção. Realmente é um caso a se pensar, muito, muito interessante mesmo. Professor, e aproveitando essa deixa, como ele é amplificado dentro da escola? Os outros alunos dão sugestões, eles participam, são as meninas que decidem, como que é a participação dos alunos, inclusive em outras matérias, né, que você é professor de ciências, né, como a participação de outras matérias, desses conteúdos. Como é essa... Está aberto para sugestão? Como é feito esse processo? Sim, em relação à participação dos outros alunos, né, a gente tem um quadro, que é um quadro bimestral, né, a vez do aluno. Nesse quadro eles podem falar o que eles gostaram, o que eles não gostaram no bimestre passado. É uma oportunidade de dar voz aos outros alunos. Né? Show de bola. Aí não é só o time F que tem voz no caso, a gente também possibilita os outros alunos. E vocês já conhecem casos de outros alunos de outras escolas que assistam e também participem desse processo com comentários, com algumas coisas, opiniões e sugestões? Olha, tem uma professora, acho que esse é o nome da escola, e o nome dela também. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Não tem problema. É de Madureira, a gente estava falando pelo Messenger outro dia. Ela legal. falou que acompanha os vídeos. Enfim. Né? Já tem seguidores, né, então, do time F. Sim, tem sim. E um professor que tem interesse em fazer isso hoje, que esteja ouvindo aí tem assistido Dando Ideias e ouvindo o nosso podcast, qual seria o primeiro passo para ele? Qual seria a sua sugestão, assim, para ele poder implementar um time F na sua escola, né? Então, o primeiro passo seria, em relação ao time F, um cuidado grande ali na seleção dos alunos. Né, porque eles têm o controle das redes sociais da escola, e isso é algo... Eles têm muito poder na mão, né? Eles têm o controle da informação da escola, né? Então, por isso é muito importante ter esse cuidado na seleção dos alunos. Isso merece muita atenção, muita atenção. Aqui na Multirio nós temos, o audiovisual é o nosso carro-chefe, né? Vamos chamar assim, um dos nossos carros-chefes. E estamos sempre com essa preocupação de programas assim, né, Ana Christian, que estejam nos trazendo essa aproximação com a escola, aproximação com a cidade, aproximação com o aluno e com o professor. E como é que nós podemos estar ajudando vocês nesse trabalho ou ajudando outros professores? Como é que você vê isso? Assim, a professora Érica pode também, por favor, depois estar comentando sobre isso. Como é que a Multirio pode ser mais útil para vocês dentro desse processo da criação de audiovisuais de vocês? No caso, o auxílio possível da Multirio em relação ao nosso trabalho, eu acho que o auxílio mais importante e vital seria ajudar na divulgação. Sei, de algum modo compartilhar lá o fato boato da Laiane ou de Dicas da Gabi na página do Multirio, ou mesmo no canal lá na TV. Teria viabilidade para isso,
em relação a isso. O programa foi feito para Ótima isso. sugestão, nós Estamos fazendo. aqui dando Tem ideia. programas, inclusive, né? Escola, câmera-ação, vários programas. E estamos aqui dando ideias, exatamente, como o Daniel colocou muito bem. E assim, interessante que, por exemplo, no caso do Fato Boato ali da Laiane, semana passada fizemos um vídeo sobre política, né? Eleição está na porta. Aí fizemos um vídeo explicando sobre diferença entre esquerda e direita, que muitas pessoas não sabem. E isso é importante na hora de votar. Se a pessoa vota em alguém que tem uma ideologia diferente da dela, enfim. Aí fizemos um vídeo explicando isso, né? Aí a Gabi fez um vídeo sobre aproveitar o final de semana com responsabilidade. Que muitas pessoas em alguns lugares vai curtir o final de semana, vai dar uma festa, vai lá, fecha a rua, bota o som alto até certos horários. Então passou uma mensagem de aproveitar o final de semana, mas com cuidado para não desrespeitar ninguém, nem descumprir nenhumas leis. Enfim, então, como são mensagens que importantes não só para os alunos, eu acho que seria interessante a gente ampliar esse alcance. Tá bom. E a professora Érica, como considera? Eu estava pensando aqui, né, como a gente levar essas ideias para as escolas, a gente também, né, enquanto Segunda CRE, e convidá-lo, assim, para a gente conversar, para você levar para outras escolas. A gente precisa, você falou uma coisa muito importante, né, o protagonismo juvenil, né, as meninas, os meninos, a responsabilidade, como fazer, né, as redes, como a gente usar também, né, as redes de uma forma bem bacana, com responsabilidade e com assuntos que interessam, para tornar mesmo o ambiente escolar, né, mais interessante, que os jovens se envolvam mais. E depois as crianças também, né, porque as crianças já estão usando as redes, estão falando. Conheço crianças que já pequena me mandam até, enquanto estive diretora de uma escola, a gente sempre se comunicava muito, e ela às vezes me mandava um vídeo. A filha já é uma youtuber, uma pequenininha youtuber, a gente até conversava sobre isso, né? E ela já tinha a fala, falava bem descontraída. Isso é bem bacana. Legal. Bem E a Ana bacana. Christian também tem opinião sobre isso? Eu tenho um monte de... Não tenho opinião sobre isso. Mas tem Aliás, tenho muitas opiniões, mas eu queria... Sempre. E ótimas opiniões. Eu queria perguntar, mas foco, né, essa coisa bacana do Edson. Edson, você como professor, né, a gente estava falando sobre as condições objetivas, né, de se fazer um trabalho como esse, independente das condições. Fala um pouquinho dessa tua disponibilidade enquanto professor, né? Como é que isso se deu para você? O Edson foi feliz com isso, o Edson usa o horário dele fora da escola. Como é que o Edson lida com essas ideias, com essas novidades, né? No centro de estudos, ele consegue trocar, o Edson consegue trocar isso com os amigos. Como é que é isso para você? Você vê na verdade, hoje você vê todo um enredo, mas foi construído minuto a minuto, né? E tem muito da tua primeira ideia. Então, como é que você se sente quando você vê, né, você chegar aqui e tá tendo pelo menos o reconhecimento, além da rede da Multirio, né, que está também mostrando isso para a rede municipal inteira, aí Rio de Janeiro, Brasil e para frente. O reconhecimento é muito bom, né? Também poder contribuir, né, para elas no futuro delas, enfim. Em relação ao tempo, né, das atividades, eu faço nos tempos de CE. Geralmente gravação, elaboração dos roteiros, no tempo de CE mesmo. A gente grava também às vezes, embora seja raro, a gente também grava depois do horário de aula. Enfim, a gente tem que dar ali Dá um jeitinho. Dá um jeitinho, né? Às vezes professores emprestam os alunos, né? Às vezes é meu tempo de CE, mas elas estão em aula, tem que pedir pro colega, me empresta aluna, tá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso tem a ver, talvez, com aquela coisa que você falou, né? E que o Thiago perguntou para você,
que é como isso influencia o desempenho acadêmico das meninas e dos meninos. Ou seja, quando eles percebem isso, e você provou para eles com esse trabalho, e as meninas, né, atuando, que isso é um fato, não é um boato. Eu acho que isso é que facilita com que ele empreste as meninas para você, não é não? Sim, com certeza. E como que vê essa participação das meninas nesse só ter meninas, né? Nesse grupo do time F? O que os meninos se interessam menos ou as meninas estão melhores preparadas? Como que ocorre isso lá na Escola Finlândia? Não, então, como eu falei, ano passado teve um processo seletivo, né? Aí o próprio grupo que selecionou apenas meninas nesse processo seletivo. E esse ano surgiram 2 vagas, né? Aí a Jane, que é meu braço direito, quis escolher meninas também. Aí ficou apenas meninas. Mas é devido a uma intervenção minha. As ações das escolas, elas estão melhores hoje com o time F promovendo as ações? Ou eles têm ainda essa participação, que era o objetivo inicial lá da origem do time F, né? Sim, como eu até falei na entrevista agora há pouco, né? O aluno falou comigo, questão do celular, enfim. Então, nós temos levado informações muito úteis para eles, tem feito a diferença na vida de muitos alunos, não só dentro da escola, mas também fora. E aí, curtiu esse videocast? No portal da Multirio tem um podcast com mais informações sobre o assunto só para você.